Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso podcast 4.57, o seu milagre da manhã. Aqui nós discutimos estratégias de como você fazer a sua jornada de limpeza de suas memórias traumáticas e emoções negativas em apenas 7 dias. Eu sou o psicoterapeuta Claudimir Camargo e vou estar te auxiliando nesta jornada. E o tema de hoje é relacionamento. O quanto as memórias traumáticas trazem prejuízos no relacionamento. Muito bem, existe uma base espiritual para quando se pensa em relacionamento, se pensa em casamento. E existe uma base espiritual, né? Todo mundo sabe que quem casou, casa e vai para sua casa. E hoje eu quero trazer muito presente a importância de deixar para seguir. As memórias traumáticas, que são memórias, né? A gente já viu isso já em outro podcast, que memórias são registros no seu subconsciente. Registro de situações que você viveu na sua infância, registro que você viveu lá até teus 13 anos, que causaram os resultados que você tem hoje na sua vida, seja avanço ou fracasso, são registro dessas memórias que estão aí presentes no seu relacionamento. Agora, vamos imaginar alguém que não sentiu-se amado pelo seu pai ou pela sua mãe, uma criança que casa, que cresce sem esse amor. Quando ele casa, ele vai casar por vezes buscando este amor. Então ele carrega em si uma carga energética, uma carga emocional daquela injustiça que foi vivida lá na infância. E aí ele vai tentar buscar no companheiro, na companheira, aquela figura que não foi presente em casa. E eu pergunto para você que talvez nunca escutou esse tema, ou nunca discutiu sobre isso, nunca refletiu sobre isso. Você acha que um casamento desse vai para frente? É óbvio que precisa de muita atenção. Por quê? Haverá muito sofrimento, pois esse indivíduo vai ver no seu companheiro ou sua companheira, né, a imagem do pai e da mãe e está buscando aquele amor que devia ter sido lá atrás, talvez uma atenção, um carinho. Lá atrás sentiu-se abandonado. E aí vai ocorrer uma estratégia no seu subconsciente e mais uma vez vai acontecer abandonos. Você acha que por quê que pais e mães se separam? Por que casais se separam? É porque estão buscando no outro algo que não tiveram lá na infância, lá atrás, onde deveriam sentir-se amados, não ocorreu. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje é a figura presente do deixar. O que é deixar? Né? Para que você possa seguir, você precisa deixar. Entre você e o seu cônjuge ou o seu namorado, seu namorado, existe uma memória e um pensamento que está causando brigas, está causando divisões, separações, conflitos e contendas. Sabe aquele casal que tem breves momentos de harmonia e no restante é só uma cobrança, um julgamento e brigas e confusões? Ou então, algum já está pensando em desistir, outro está pensando em sair de casa, outro não quer mais, ou ainda tem os filhos e os filhos estão crescendo num ambiente como esse. Veja só, tudo isso é por não se conhecer. Tudo isso é por não entender do seu sistema emocional, de como é formado, né, os seus registros mentais. E aqui eu quero trazer uma coisa muito importante. Os dois que estão nesse casamento, nesse relacionamento, eles não têm culpa, mas eles têm responsabilidade de fazer essa limpeza, essa ressignificação. E para começar hoje com chave de ouro, eu quero te passar um exercício muito grande. Porque no final de toda essa situação emocional, essa dificuldade do casamento, do matrimônio, é a ausência de amor. Se você estiver anotando, anota isso. A falta, a ausência de amor causa a sensação de abandono, causa todos os prejuízos no relacionamento. Então, o ciúme exagerado, as situações que geram aí os seus conflitos, no fundo, pode ter certeza, faltou aquela figura de amor.
ou amor paterno, amor materno, mas faltou alguma figura e você não sentiu-se amado ou amada e agora está tendo essas situações no seu relacionamento. Eu queria que você eu vou te fazer um exercício que eu faço com os meus clientes. Isso aqui é muito profundo. E eu quero que depois você deixe os comentários aqui embaixo, como foi para você. Eu quero que você feche teus olhos. E imagine o seguinte, imagine que você está descendo uma escada. E lá embaixo na escada está o seu quarto. E você vai entrar dentro do seu quarto. Eu quero que você pegue esse sentimento de abandono, esse sentimento de não compreensão que você tem vivido e traga com você. Vamos lá, eu vou contar de 1 a 10, você se imagina descendo essa escada. Vamos lá? 10, imagina você visualizando, descendo a escada. 9, você vai se permitindo, né? 8, abrindo o seu subconsciente para acessar essas memórias. 7, a sensação de não sentir-se amado. 6, seu subconsciente vai se permitindo ser acessado. 5, mais profundo. 4, 3, 2, se visualiza chegando no seu quarto. Seu quarto está com a porta fechada. 1, você está sentado na sua cama. Eu quero que você imagine que agora alguém vai abrir essa porta. Eu quero que você visualize quem seria esta pessoa que abriria essa porta. 3, 2, 1. Alguém abriu a porta. Quem abriu essa porta? Eu quero que você vá abrindo seus olhos aos poucos e venha de volta aqui. Vamos continuar. Normalmente, é uma pessoa muito próxima a você. Normalmente, nesses casos, quando nós não nos sentimos amados, vem o pai, a mãe, alguém muito próximo a nós. Alguém entra nessa porta, é a ausência. Então veja só, você tem tido prejuízo no seu relacionamento porque você teve uma ausência na sua infância, de carinho e de amor. Só que esse amor, ele não está fora de você. Quantos que casam uma vez, depois não deu certo, casa outra vez, não deu certo, casa outra vez. Inclusive, eu digo para você o seguinte: se você passou por alguma separação, algum divórcio, eu sei o que aconteceu com você, mesmo sem nós termos uma conversa mais profunda. No início do casamento não é beijo na boca, não é mãozinha dada, não é presentinho. Antigamente escreviam cartas, era ursinho, era perfuminho, e assim por diante. O que acontece? Quando você conhece alguém, você visualiza nela pontos que você tem em você visivelmente. Então, pontos positivos. Ao decorrer do tempo da convivência, vocês vão se aproximando, criando intimidade, e você começa a projetar no outro as suas ausências. Então, vai haver falta de carinho, falta de amor, falta de atenção, começa a ver várias situações. Mas no fundo, você está se vendo a si mesmo. O outro é sempre o teu espelho. Por isso que eu convido a você a olhar quais são as memórias traumáticas que estão fazendo com que você tenha prejuízo em seu relacionamento. Não tenha dúvida que uma delas é o abandono, ou não sentir-se amado na infância até ter os 13 anos, causa toda essa bagagem. E é por isso que nós trabalhamos com esse limpar essas memórias traumáticas em 7 dias. É muito importante que você aprenda a fazer isso. Aqui nós estamos discutindo como você pode perceber isso, né? Então perceba isso no seu relacionamento. Faça Faça esse exercício que a gente acabou de comentar. Por quê? Porque a memória traumática, ela vem carregada de uma sensação de abandono, ou ainda uma sensação de injustiça. Então, na sua infância, no seu passado, houve alguma situação nesse sentido. E é por isso que é importante você entender que o deixar é você se ter uma nova postura. Você precisa deixar o seu passado. Você precisa deixar essas memórias. Você precisa deixar o conceito de amor que você tem. Eu te pergunto, o que é amar para você? Tenha certeza que você aprendeu de alguém esse conceito que é amar. Alguns aprendem vendo, ouvindo e sentindo, que é onde configura a memória traumática. Ou então, alguém falou para você o seguinte: filho,
casamento é isso. Ou filha, casamento é aquilo. Aquilo criou-se uma verdade, mas aquela não é a tua verdade. Tua verdade é aquilo que você vai descobrir quando você se permitir viver uma vida nova. Viver uma vida onde seja esse amor, seja uma entrega de fato. Onde você faça as suas memórias e não fique preso naquela defesa que o seu subconsciente produz. Isso são as memórias traumáticas. Então, eu quero que você analise como anda o teu relacionamento. Veja, analise como que foi a sua infância. O pai, a mãe era presente? Você tinha o pai pegava você no colo, te abraçava, dava carinho? Como que era as conversas que vocês tinham com seu pai? Como que era a frequência que você tinha com ele, o tempo de qualidade que você vivia com ele? Como que era nessa vivência sua? Porque hoje a sua realidade é um reflexo de como foi esses 13 primeiros anos que você viveu. Pode ser que você sinta-se hoje abandonada, pode ser que você sinta até inclusive, até algumas doenças o nosso corpo produz buscando essa atenção. Digamos que eu tivesse passado por algum abandono lá na minha infância, né? O pai talvez viajava, ou trabalhava fora, vinha de vez em quando, ou a mãe tinha que trabalhar fora. Porque o que que nós temos que entender? Eu não estou aqui culpando os pais, não é isso, né? Os pais têm que trabalhar, os pais têm seus compromissos, né? Inclusive, eu quero dar uma outra orientação hoje para você que é pai e mãe, até o final desse podcast, eu vou dar uma orientação para que você que é pai e mãe possa fazer com que o teu filho não se sinta abandonado por você e possa assim ter as suas melhores memórias e memórias construtivas, positivas com você, e não memórias de abandono ou memória traumática. É isso que os nossos pais não tiveram enquanto orientação atrás. Até o final desse podcast, até o final desse vídeo, fique comigo que você vai ter essa orientação. Isso aqui vai ter um presente não só para você, mas para a vida toda do seu filho ou da sua filha. Então, voltando a você, eu não quero culpar os nossos pais. Seus pais, meus pais, tinham que suprir, dar conta da nossa educação, né? Dar conta da casa, e assim as dificuldades provavelmente eram grandes também. Então, veja só, por eles não ter toda a informação e conhecimento que nós temos hoje, é, é isso que aconteceu. Nos deram o melhor que tinham, mas aquele melhor, naquele momento, no nosso universo enquanto criança, não foi compreendido. Então, veja só, os nossos pais, eles faltavam parar e conversar com a gente, explicar, olha, pai, a mãe precisa trabalhar, e dar sentido para aquilo. O que que o nosso registro, seja ele visual, auditivo, né, ele captou? Uma ausência, uma incompreensão. E isso vai gerando o abandono, gerou afastamento. E esse indivíduo cresce querendo ser amado, buscando amar, mas esse amor fora, porque lá atrás ele não teve um alicerce, uma base de sentir-se valorizado. E aí no relacionamento, o que acontece? Indivíduos com esse perfil vão se doar muito no relacionamento, mas sempre vão acumular decepções, vão sempre acumular frustrações, porque ele não aprendeu a se pôr em primeiro lugar, ele sempre vai colocar o outro em primeiro lugar. O companheiro, a companheira sempre vai estar em primeiro lugar. E aí ele não vai ter vez, ele não vai ter voz, ele vai ter medo de opinar, ele vai ter medo de colocar a sua própria ideia, porque lá atrás aconteceu muitos abandonos e esses abandonos foram acumulativos, né, na sua história e, mais uma vez, aquele receio de se eu falar eu posso estar sozinha e estar sozinha é ruim. Esse registro está no subconsciente. Aí a mente elabora uma nova estratégia de que preciso estar sempre à disposição, né? E aí eu estou à disposição, mas nunca daquilo que eu quero, e sim do que o outro quer. E isso no final gera mais uma vez um abandono e uma frustração. O que que esse indivíduo não entendeu? Quem ele é. Veja só, a nossa identidade, quem nos fez, eu acredito em Deus e
você provavelmente também, Deus nos fez. Ele nos fez por metade? Ele nos fez incompleto? Ele nos fez faltando alguma coisa? Não, ele nos fez plenos, repletos de tudo o que ele tem e nós temos. Onde que isso está? Isso está lá no Gênesis, quando ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, homem e mulher Deus criou. Ou seja, o que Deus tem, nós temos. Deus é amor, nós também somos amor. Deus é inteligência, o homem também é inteligência. Deus é bondade, o homem também é bondade. Ou seja, aonde que está esse amor que esse indivíduo busca fora? Porque ele não sabe quem ele é. É porque ele não teve um pai que disse para ele: filho, você é amado. Filha, você é amada. E isso ficasse, né, como uma estrutura na sua memória. Então faltou memórias afetivas. E aí as memórias traumáticas parece que se tornaram maior do que as afetivas. E isso vem se reproduzindo no comportamento desse indivíduo adulto. É como se fosse um looping. Ele nunca consegue sair daquele ciclo. Sempre está. Ele não consegue parar de reclamar. Ele está sempre numa reclamação, uma vida difícil, a vida não anda. É por quê? Porque ele não se sente amado. Porque aí, quando um indivíduo não se sente amado, ele quer buscar fora, e fora não está mesmo. Fora não existe este amor. Porque Deus colocou isso dentro de nós. Então, qual que é a maior chave para um relacionamento dar certo? Para limpar todas as memórias traumáticas e emoções negativas? É você aceitar quem você é. Olha só por isso aqui você já entende como que nós realizamos essa limpeza, esse transmutar essas energias através dessas memórias traumáticas. A primeira é identificar quem você é filho de Deus. Você é amado, você é amada. Isso significa que você não vai passar por situações difíceis na sua vida? Não, nada mudou. Mas o que mudou? A maneira como eu trabalho com essas situações que me aparecem, né? Situações que muitas vezes não estão planejadas e acontecem e vem. Não, vem uma situação de frustração, abandono. Opa, opa, o amor está em mim, não está fora. Isso me ajuda a colocar as referências, como que eu vou agir. Se o amor está em mim, eu não preciso dar atenção àquelas palavras, aquelas frases que vêm de fora do outro. Afinal, o outro não sabe o que é amar, porque o amor está em mim, não está nele. O outro apenas é a expressão daquilo que eu esclareço, que eu deixo claro em evidência daquilo que eu sei do que é amor. Se você é amado, é porque quando as pessoas falam para você que, eu amo você, é porque você está se amando. E isso vice-versa, o amor não está nelas, está em você. Então, para um casamento, para um relacionamento ter uma estabilidade, para que os filhos tenham estabilidade emocional, eles precisam ver no pai e na mãe um amor próprio. Um amor próprio a tal ponto, né, que eles aprendam a se pôr em primeiro lugar. Agora, se tiver uma inversão de papéis, esse abandono que era do pai passa para o filho e passa para o neto, e assim vai indo por diante. Então, limpar significa, primeiramente, saber quem eu sou. Quando você descobre quem você entende que aquela injustiça que você viveu lá na sua infância, aquela sensação de ausência da sua infância, os abandonos que você sofreu na sua infância, as brigas que você presenciou, que você ouviu dos seus pais, em nada muda quem é você. E aqui é o importante. Todas essas situações, essas circunstâncias do ambiente onde você cresceu não moldam quem você é. Só que o que acontece nos 99% dos casos é que
aquela criança, ela cresce achando que ela é o que ela viu naquele ambiente. Ela acha que ela é aquilo que ela ouviu e sentiu. E aí ela pega toda aquela circunstância para ela, e aí ela pega os palavrões do pai, da mãe. Palavrões como, olha, que relatos, né, das terapias, relatos das mentorias que a gente faz. A mãe que falava o seguinte, né, a mãe que tinha um esposo alcoólatra, o esposo ia para o bar, chegava em casa, quebrava a casa toda. A mãe não conseguia dar conta do esposo, tinha medo também, descontava nas filhas. Aí qualquer coisa, qualquer situaçãozinha, ou era na agressão física, ou quando não era na agressão física, como dizia minha cliente, era pior. Ela falava assim: você vai pagar com a sua vida o que você faz comigo, sua vadia, sua vagabunda. E aí ela não entendia o porquê que ela não conseguia sentir-se amada. E aí ela não conseguia entender por que ela não conseguia um casamento. Olha da onde veio as ausências. Aí a gente levou ela a entender que ela não era aquela figura que a mãe colocava quando estava brava ou quando estava querendo descontar alguma situação que a mãe estava vivendo. Então esse é um processo de ressignificar. É você entender que você não é aquilo que você presenciou durante a sua infância. Você não é aquilo. Talvez você venha carregando isso há muito tempo. Talvez isso seja como fosse uma mochila pesada. Imagine, pensa comigo aqui. Imagine você carregando uma mochila de pedra. Pensa comigo. Imagina você com uma mochila nas suas costas agora, cheia de pedra. E agora pensa que você tem que percorrer, sei lá, 5 quilômetros. No início, você até suporta a mochila, você está indo. Não, tá aí, não, eu dou conta. Eu dou conta. E assim você tem vivido, né? Quantas situações você tem dado conta e tem suportado o sofrimento. E aí você começa a caminhar. Os primeiros passos, depois vem, começa a pesar, começa a doer. Assim o teu corpo começa a doer. Aí começa a aparecer no teu corpo manchas. Aí começa a aparecer uma gastrite. Começa a desenvolver uma ansiedade. Começa a desenvolver uma depressão. Começa a perder o libido. O corpo apresenta uma série de circunstâncias. Mas você continua com aquela mochila. Eu te convido a você. Não está na hora de você parar, tirar essa mochila? Porque veja só, você percebe que você começou no ritmo e agora você tem diminuído os passos. Porque o peso te trava. Talvez você tenha já sonhos, talvez você tenha aí objetivos e não tenha alcançado. Por quê? Porque a mochila está pesada de pedra. E o que são essas pedras? São palavras, são frases, são imagens de momentos que não foram escolhas suas, mas que infelizmente você estava naquela situação e acabou assimilando e trouxe com você. Então, qual é o exercício hoje? É deixar. Vamos tirar essa mochila, vamos colocar ela no ladinho, vamos tirar essas pedras. Tem pedras que você já sabe. Ah, essa aqui eu lembro. Tem pedras que você nem lembra, mas estão ali, causando esse prejuízo na sua vida emocional, espiritual, financeira, social, intelectual. Estão atrapalhando não só a comunicação com você e seu esposo, mas a comunicação com Deus. Essas pedras são bloqueios. Essas pedras não são suas. Pare de carregar pedras. Solte. Leveza. Se a tua vida está pesada, é porque você tem carregado muita pedra. Se a tua vida está pesada, se o teu casamento está pesado, é porque você tem carregado muita pedra. Se o teu trabalho está pesado, é porque você tem carregado muita pedra. Se os seus círculos de amizade estão pesados, é porque você tem carregado muita pedra. Solta. Solta essas pedras que não são suas. Faça esse exercício mental. Tira essas pedras, solta, relaxa. E veja quanta velocidade você começa a ter. Imagine você sem aqueles pesos que antes carregou. Talvez está carregando uma vida toda. Imagina você sem esses pesos. Começa a voar, aí dá para correr. Dá para correr. Velocidade aumenta, né?
Até a impressão que você está voando, porque você tirou aquilo que estava travando, aquilo que estava tirando o melhor dos seus dias, aquilo que estava tirando o melhor da sua capacidade, da sua potência, o seu poder de ser. Isso é amor próprio. Isso é valorizar, é se valorizar. Então, eu quero que você tenha muito presente que para limpar essas memórias traumáticas, que são uma ausência de um amor que por vezes vem de uma situação de injustiça. Então, aconteceu uma injustiça, não sentiu-se amada, registrou no seu subconsciente aquela defesa e você passa a ter aquele looping de pensamento, aquelas memórias traumáticas, pensamentos negativos e vem trazendo essa dificuldade nos seus relacionamentos e na sua área da sua vida. Então, tudo isso são pedras, foram como que uma mochila carregada até agora. Está na hora de soltar. Soltar é você olhar para você e descobrir ou reconhecer, trazer para fora que você é amada e é amado por Deus. Que você é a imagem e semelhança de Deus. É isso que você é. Quando você reconhece isso, não há trauma, não há emoções negativas, não há nada disso. Só há a sensação de paz, de tranquilidade e segurança. Por quê? Porque você tem um pai. Todas as tuas memórias traumáticas foi porque você não teve um pai. E você precisa de um pai. Precisa continuar tendo um pai. O que é o papel do pai? É o papel de Deus na sua vida, aquele que provém, aquele que protege, aquele que ampara, aquele que você sabe para onde correr. Portanto, a importância de ter intimidade e de confiar, porque você não é as suas memórias. O que são memórias? Os registros que estão no nosso subconsciente. Nós chamamos isso de memória de longo prazo. Existe a memória de curto prazo, memória de longo prazo. A memória de curto prazo é aquilo que você comeu no café da manhã, aquilo que você comeu aqui nas últimas horas. E a memória de longo prazo é aquilo que foi arquivado como um ensinamento, como um conhecimento. E dependendo da situação que você viveu, você teve uma compreensão que gerou uma defesa no seu corpo. É daí que provém 99% das doenças. Tá entendendo? Por causa de uma compreensão em um momento, envolveu um momento de experiência. Então veja só, se você quer entender como gerar uma memória produtiva, uma memória positiva na vida do seu filho, agora vai a dica que eu prometi para você. Você que é pai, você que é mãe. Então, só fazendo um breve resumo. Memórias traumáticas são um registro do nosso subconsciente. Foi porque não nos sentimos amados. Isso gerou um trauma. Esse trauma foi registrado no subconsciente e gerou uma defesa no corpo. E isso tende a vir constantemente. Aí, num pensamento, numa frase, numa palavra, ele volta sempre à tona. E isso é como se fosse aquelas pedras, lembra da mochila de pedra? São memórias traumáticas que vão pesando o teu processo, você não acelera, você não desenvolve, você não tenha o fluxo da vida leve. Então, para que você que tem, você precisa, você já entendeu, precisa soltar, precisa reconhecer que você é filho de Deus, para você poder andar. Mas como eu posso ajudar os meus filhos se eu trabalho fora, minha esposa trabalha fora, nós temos que honrar os compromissos, nós temos uma vida e a dar conta. Como que eu faço? E aqui vai a maior dica para você. Pega isso, anota no seu coração. Isso é muito importante. Memória de longo prazo é o subconsciente. É o que está, onde está alojado nossos traumas. Memória de curto prazo é a memória das coisas recentes. Só que todos os dias o nosso cérebro ele faz uma seleção quais dessas memórias vai para longo prazo e aquelas que vão ficar para curto prazo. As memórias de curto prazo, elas em questão de 2 meses, elas não vai lembrar mais. Elas vão sendo ventiladas. Mas a memória de longo prazo, ela permanece, porque ela cria uma nova sinapse neural, um novo conhecimento, uma experiência. Então vamos lá.
Você vai pegar o seu filho todo dia na escola. A primeira coisa que você fala pega o seu filho é: "Filho, como é que você está?" Perfeito. Antes de dormir, e aqui é a chave. Por que na escola? Porque nós temos a tendência de perguntar como foi a aula, né. Não, porque como é que ele tá? Ele se coloca ele em primeiro lugar. Isso gira nele uma chavinha: "Opa, eu sou amado, sou importante". Agora, quando você vai dormir, antes do seu filho pegar no sono, você vai na cama, no quarto, aonde que ele está, faz a seguinte pergunta para o seu filho, essa pergunta vale vidas: "Filho, o que eu fiz nesse dia para que você se sentisse amado?" E ele vai falar: "Ah, pai, você me pegou no colo. Ah, você me fez carinho. Ah, você comprou uma coisa para mim." Enfim, independente. Mas o que que é isso? É porque antes de você dormir, todos nós, antes de dormir, o nosso cérebro ele tende a pegar as últimas experiências do dia para jogar para longo prazo. Então, quando você faz com que o seu filho lembre de quanto você é importante na vida dele, isso traz um sentido. E esse sentido é o que gera experiência e gera aprendizado, e o seu cérebro vai armazenar com memória de longo prazo um ensinamento positivo. Isso vai fazer com que ele seja mais amável, isso vai transformando a vida do seu filho e melhorando cada vez mais a sua conexão, mas principalmente para que ele não tenha registro de memórias negativas, memórias traumáticas. Tá entendendo? Então, as duas principais situações do dia são antes de dormir e quando acordar. Então, antes de dormir, faça isso com o seu filho. Relembrar do quanto ele é amado por você. Isso gera um registro de memórias positivas, memórias saudáveis. Isso faz com que o seu filho não venha passar por abandono, não venha a sentir sozinho, isolado. Então, pega essa dica muito importante. Para você que é casado, da mesma forma, busca dormir com um registro, uma memória positiva. Busca ter algo relevante. Eu oriento você a fazer o Salmo 91 antes de dormir. É um salmo de proteção. A tua comunicação com Deus, a tua oração, a tua prece é aquela última experiência. Lá no jardim do Éden, Deus falava com Adão e Eva em que momento? Antes da viração do dia, ou seja, antes deles dormirem. Ou seja, isso aumentava a intimidade deles com Deus. Faça isso também. Crie uma intimidade com Deus. Tenha também essa ressignificação das suas memórias, transformando essas memórias traumáticas em memórias positivas. Gere uma experiência com Deus antes de dormir e veja a sua vida sendo transformada. Então, a limpeza das memórias traumáticas, emoções negativas, ela passa por isso. É nós termos algumas orientações e praticar. Permita-se. Lembre, não é pela força, não é pelo querer, não é pela vontade, é pela permissão de viver essas experiências. Permita viver uma experiência com seu filho, permita viver uma experiência com você mesmo, você e Deus. Permita viver um relacionamento novo na sua casa. Permita fazer da sua casa, né, uma casa de experiência, onde Deus habite, onde você tenha vivência saudável. Então veja só, está ao nosso alcance. Deixar. Deixe aquilo que não é seu. Lembre, tudo aqueles registros não são seus. Para você deixar, você precisa viver novas experiências para que a sua mente entenda e leve a memórias de longo prazo. Então, viva as novas experiências, permita-se, né? Permita-se viver isso de novo. Nós estamos nessa caminhada de cada episódio para trazer para você a importância de você viver aí o novo na sua vida e dizer para você que sim, memórias traumáticas podem ser limpadas e você pode aprender a limpar as memórias traumáticas, porque aqui eu ensino homens e mulheres, pessoas comuns, a limparem memórias traumáticas e emoções negativas em 7 dias. Convido você a continuar a se inscrever no canal caso você não seja inscrito para você não perder nenhum episódio. E pratique os exercícios, siga com as orientações. Um abraço para você, para sua família. Deus abençoe a você
e a todos aqueles que você ama.